Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou comentar sobre as questões pós-gabaritos, tanto da prova de PDI, como também PEB-1 da Prefeitura de Osasco. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas, certo? Como eu havia comentado, tanto na correção extraoficial do PDI, como também do PEB-1, era uma correção extraoficial, no qual poderia ter divergências com gabarito. Algumas coisas realmente eu errei, porque no total foram 50 questões, juntando as duas provas. Eu não tive tanto tempo assim de segunda e terça-feira para verificar nos livros, nos artigos, um por um. Alguns eu consegui conferir, outros não. Eu respondi pelos meus estudos, pelo meu conhecimento, mas algumas questões aqui são exatamente o que estão dispostos no livro. Se você não tivesse verificado no livro, não tinha como responder corretamente. E também eu vou responder se tem algumas questões que cabem recurso, tanto para o PDI como para o PEB-1. Lembrando, eu não trabalho com recurso. Eu também não vou dar modelo pronto, tá? Eu acredito que cada um tem que fazer o seu, mas eu vou explicar o porquê e também mostrar ali o embasamento, e vocês podem tirar print também, ok? Para ajudar vocês na hora de elaborar os recursos. Lembrando que os recursos são até amanhã, dia 8 de março, às 23 horas e 59 minutos, lá na sua área do candidato na VUNESP. Então, vamos lá primeiro para a prova de PDI. No caso, eu só vou comentar as questões que alguns ficaram na dúvida, que falaram lá no grupo de Osasco, que inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo, para você ficar acompanhando o andamento aí do concurso, e também algumas questões que foram divergentes em relação à minha correção extraoficial e agora o que saiu no gabarito. Então vamos lá. PEB-1, questão de número 26. Dos projetos pedagógicos na educação infantil, da Carmen Barbosa. Eu tinha acertado lá na correção, conforme o gabarito que saiu ontem, né? A resposta correta mesmo é a alternativa C, mas lá no grupo algumas pessoas questionaram, também porque viu correções de outros canais. Alguns canais acertaram o que eu havia falado que estava certo, e outros que eles falaram que estava certo, eu acertei, eles erraram, enfim. Correção extraoficial é assim mesmo. Então, na verdade, não é a alternativa A, porque realmente tem um trecho no livro que fala sobre a questão do carrossel, mas dos processos das aprendizagens em carrossel, e não sala de aula dinâmica, certo? O que realmente está no livro é a alternativa C, contempla uma visão multifacetada dos conhecimentos e das informações, proporcionando a reconstrução do que foi aprendido. Então, realmente, a 26 está correta, não cabe recurso. Questão de número 28, dos Abalsa. Eu tinha falado que a resposta correta era a alternativa C e no gabarito saiu a alternativa A. Realmente é a alternativa A, certo? Errada. Na verdade, eu interpretei errado. Aqui no livro, na página 50, a gente encontra a resposta. A pressão do currículo não pode substituir em nenhuma situação o valor educativo da autonomia e da iniciativa própria das crianças. Então, a questão de número 28 não cabe recurso. Aqui, sobre as rotinas, na verdade, o livro vai dizer que as rotinas são justamente para não ter incertezas no cotidiano e não evitar a substituição das incertezas. Sim, a rotina serve justamente, conforme o livro, para acabar com as incertezas. Por isso que a alternativa C está errada, então a alternativa A é mesmo a correta. Questão de número 34 do livro Reflexões sobre a Alfabetização, da Emília Ferreiro. Eu tinha respondido que era a alternativa E, mas no gabarito é a alternativa D e realmente é a correta. Lá no livro, na página 37, tem a resposta.
mas esta diferenciação carece totalmente de sentido quando sabemos que, para a criança, trata-se de compreender a estrutura do sistema de escrita e que, para conseguir compreender, o nosso sistema realiza tanto atividade de interpretação como produção, exatamente como está na alternativa. O desenvolvimento da leitura e escrita depende de atividades tanto de interpretação quanto de produção, sendo indissociável. A E está errada porque realmente aqui no livro, lá na introdução, na página 13, ele vai dizer assim: tradicionalmente a alfabetização inicial é considerada em função da relação entre o método utilizado e o estado de maturidade ou de prontidão da criança. Os dois polos do processo de aprendizagem, que ensina e quem aprende, têm sido caracterizados sem levar em conta o terceiro elemento da relação, a natureza do objeto do conhecimento envolvendo esta aprendizagem. Então, tinha um complemento de acordo com o construtivismo. Então, na verdade, eu caí na pegadinha. Então, a alternativa E realmente estava errada. Então, o correto é o que está no gabarito, a alternativa D da questão de número 34. Questão de número 37, que foi aquela que eu fiquei na dúvida entre a B e a E. No gabarito saiu a letra E. Na minha opinião, a única alternativa da prova de PDI que cabe recurso é a questão 37, pois ao verificar a obra de Merediel, o rabisco, como eu já tinha falado lá na correção, é essencialmente motor ali na faixa de 18 meses, que é 1 ano e 6 meses. Depois, a criança terá outras intenções além da motora. Então, a alternativa E está generalizando que é essencialmente motor para todas as faixas etárias da infância, o que não é verdade de acordo com a obra. E a B está errada mesmo, porque no livro em nenhum momento diz que é essencialmente através do desenho que teremos acesso à personalidade da criança, mas sim o desenho é uma das ferramentas para se ter acesso à personalidade da criança. É sim que o desenho é uma das ferramentas para se ter acesso à personalidade da criança. Então, a questão de número 37 cabe recurso. Você pode colocar no seu recurso fundamentando, de acordo com a obra, o rabisco infantil, o autor, ele aponta que é essencialmente motor aos 18 meses, mas conforme a criança vai se desenvolvendo, ela tem outros interesses, como, por exemplo, a influência do adulto, a influência do seu contexto social, a influência até dos sonhos, daí vai entrar a questão da personalidade, também do psiquismo. Então, a alternativa ela está generalizando como se essencialmente motor fosse para todas as faixas etárias. Portanto, você pode fundamentar aí o seu recurso nessa ideia. Por fim, a última questão que estava divergente entre a minha correção e o gabarito oficial é a questão 46 de Lebouche, no qual a resposta correta mesmo é a alternativa A, operatório, e não a alternativa C, como eu havia mencionado. Na verdade, o imaginário não é da imagem do corpo, e sim da ação que o corpo faz. Aqui ele está falando da imagem do corpo. Eu não tenho o livro, mas eu consegui achar aqui um artigo sobre psicomotricidade na educação infantil. A representação mental da imagem de corpo no início dessa etapa é estática. Mais tarde, a imagem mental adquire movimento, tornando-se estrutura cognitiva, ou seja, operatória. Portanto, a questão de número 43 é mesmo a alternativa A, operatório. E para fechar sobre o PDI, algumas pessoas me pediram para falar da questão de número 38, realmente é a B mesmo, conforme a minha correção, é o gabarito. Eu até separei o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 3, vocês encontram lá na página 163. Crianças de 0 a 3 anos, explorar o ambiente para que possa se relacionar com pessoas, estabelecer contato com pequenos animais, com plantas e com objetos diversos, manifestando curiosidade e interesse. Portanto, não tem o que se discutir aqui na questão de número 38. Agora vamos para a prova de PEB 1, questão de número 34, cabe recurso, por quê? Lá no gabarito,
é a alternativa D, literácia de acordo com o PNA. Mas, como eu havia falado lá na correção extraoficial, a última questão anterior foi sobre a BNCC. Aqui no enunciado só diz, leia o exceto a seguir. A gente não sabe se é da BNCC, se é do PNA, então acaba levando o candidato ao erro. A gente fica pensando que está falando da BNCC ainda. Na BNCC não tem a questão da literácia, porque o último PNA foi de 2019, que veio essa questão da literácia. Então, a gente acaba cometendo o erro de achar que é a BNCC e acaba indo na questão do letramento. Então, você pode pedir um recurso nesse sentido, que realmente, de acordo com o PNA, é literácia, porém, o enunciado da questão faz o candidato a ser levado ao erro, pois a questão anterior foi sobre a BNCC, a 33, e a 34 vem, leia o excerto a seguir, mas não fala de qual legislação que é esse excerto, esse trecho. Então, dá a entender que é a continuação da questão da BNCC. Portanto, é nesse sentido que você vai pedir recurso aí da questão de número 34. Questão de número 39, Benevides, sobre a educação para a democracia. Eu tinha falado na correção extraoficial que era a alternativa E e no gabarito consta a alternativa D, mas essa também cabe recurso. Por quê? Eu estou aqui com um artigo aberto que vocês encontram no Google, lá no site da Cielo. Aqui tem uma parte que fala assim, na página 3, o respeito à diversidade e o valor da tolerância. Olha a questão D. A educação do comportamento refere-se à criação de hábitos de tolerância diante do diferente e divergente. Não tem essa questão de diferente e divergente aqui no artigo. E continuando, a pergunta pede sobre o EPD. E um dos fundamentos aqui do EPD é a questão da educação moral vinculada a uma didática dos valores republicanos e democráticos, conforme a alternativa E. Portanto, cabe sim recurso, pois a resposta, na verdade, é a alternativa E. Vocês encontram aqui no artigo. Portanto, aqui na questão de número 39, você não vai pedir anulação, e sim a alteração da alternativa correta, de D para E, ok? Questão de número 43. Lá na minha correção extraoficial, eu tinha falado que a resposta correta era a alternativa D, mas na verdade é a alternativa C. Tá mais ou menos certo, porém essa data de 1967 não condiz, tá? Por isso que tá errada. E eu separei aqui um trecho da obra e realmente tá aqui, ó. O que se observa ao final dos anos 90 na ação do governo federal é uma pulverização de projetos de alfabetização. Então, realmente, a alternativa C da questão de número 43 está correta. Questão de número 46 da Magda Soares. Na minha correção extraoficial, eu falei a alternativa C, no gabarito também a alternativa C, porém, cabe recurso porque analisando a obra, eu não encontrei em nenhuma parte essa questão do sistema de ciclos, embora que aqui no enunciado diz que é uma questão ao longo das 2 últimas décadas. E a B, vocês encontram no livro a alternativa B. Porém, a partir da década de 1980 e não da década de 1960, há uma nova compreensão conceitual a respeito da aprendizagem da língua escrita difundida no Brasil, que foi a questão do letramento. E isso foi a partir de 1980 e não a partir de 1960. Portanto, a questão de número 46 cabe sim recurso. Questão de número 48, do Paulo Freire, do livro Professora Sim, Tia Não. Na correção extraoficial, eu apontei a alternativa C, no gabarito é a B, e realmente é a alternativa B. Indo lá na obra do Paulo Freire, é exatamente um trecho aqui na página, se eu não me engano, 58. O clima de licenciosidade que ele cria de vale tudo reforça as posições
autoritárias. Então, é exatamente o trecho da obra, não tem o que se discutir. Então, realmente, a alternativa B é a correta aqui da questão de número 48. E para fechar aqui, questão de número 50, também cabe recurso do Moran das metodologias ativas. Eu tinha apontado na minha correção que a resposta correta era a alternativa B. Tem essa questão de criar novos tempos e espaços, mas não é algo necessariamente. Então, eu caí na pegadinha da palavra necessariamente. Mas a alternativa A, que consta no gabarito, ela tá estranha. Por quê? Eu tô aqui com o artigo, inclusive no edital tinha o link do artigo, que são 19 páginas. Aqui na página 17, vocês encontram as metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados com apoio de materiais relevantes. Alternativa: as metodologias ativas precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Até aí, ok. Depois, por exemplo, os alunos criativos precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa. Esse trecho não tem nada a ver com o artigo. Olha a diferença aqui no artigo. Olha aqui no artigo. Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias que os alunos se envolvam. Aqui na alternativa está falando apenas os alunos criativos. Então, está divergente com o artigo. E esse artigo você acha fácil no Google. Tem o link no próprio edital para consulta. Beleza? Então é isso. De mais novidades que eu tiver aí do concurso de Osasco, eu trago aqui para o canal. Algumas pessoas me perguntaram sobre a prova de títulos, que começa a partir do dia 11. Professora Jéssica, por exemplo, eram 50 questões e eu não fiz o mínimo, que eram 25. Vou pedir recurso, vou aguardar. Lembrando que no edital não tem uma data para a resposta dos recursos contra o gabarito preliminar. Portanto, você vai sim enviar seus títulos, já que dependendo aí dos recursos, você pode aí ganhar mais questões e ficar dentro dos 25 acertos ou mais aí para ser aprovado no concurso. Deixem aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, se vocês ficaram felizes aí com o resultado ou não, se as apostilas ou os vídeos aqui no canal ajudaram de alguma forma aí na sua aprovação. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!